Muito bem. Então, muito boa noite. Obrigada pela presença. E hoje nós temos no nosso estudo sequencial do livro-texto, na nossa revisão aqui do livro-texto, nós temos hoje a primeira sessão do capítulo 13, a inculpabilidade e a invulnerabilidade. Então, nós já vimos a introdução desse capítulo que vai falar todo do mundo sem culpa, ou seja, ele fala do mundo real ou do sonho feliz que antecede o reconhecimento, ou antecede a volta da consciência à verdade, a volta da consciência ao Cristo. Então, o mundo sem culpa é o mundo visto aos olhos do Espírito Santo, o que ele reconhece como verdadeiro dentro do sonho, embora seja ainda sonho, mas um sonho que não se opõe à vontade de Deus, que, portanto, deixa nossa mente em paz, ou permite que a paz volte a ser a, a tônica da nossa mente, e a paz é a condição na qual o próprio Deus e o Cristo voltam a ser lembrados pela nossa mente. Então, essa é a condição na qual nós retornamos novamente ao conhecimento. E por isso que temos essa sessão toda falando desse mundo sem culpa, desse mundo real. E hoje vamos ver sobre a não culpa ou inculpabilidade e a invulnerabilidade do nosso ser, que o ego não mostra, que ele não nos permite ver, porque o ego nos mostra um mundo de conflito, um mundo dual, um mundo onde a paz é impossível, e, no entanto, há uma outra realidade a ser vista, e é essa que Jesus nos mostra, que o Espírito Santo tem a função de mostrar, e isso ele também faz hoje nessa sessão, e por isso que nós convidamos e nos preparamos para esse estudo, nos preparando para ouvirmos ao Espírito Santo, recebermos a sua mensagem, porque sabemos que ela está de acordo com a nossa real vontade. Pois não é nossa vontade o sofrimento, não é nossa vontade o esquecimento, não é nossa vontade a dualidade, a angústia, o conflito, e sim voltarmos a saber da nossa mente, da paz que nunca deixou de estar presente, que apenas foi encoberta por um pensamento de culpa. E o Espírito Santo nos ajuda a olhar para esse pensamento e a dissolvê-lo por nós. Por isso, então, que nós nos preparamos, por isso que nós entregamos nosso pensamento a Ele, e assim Ele nos pode falar nessa importante sessão, onde Ele já de início nos coloca que a sua meta, que é a meta do Espírito Santo, igual à meta de todos os bons professores, é passar o seu ensino na sua totalidade, o seu conhecimento, de modo a que todos venham a ser um com ele. Todos que aprendem a permitir desfazer o ego e voltam a estar cientes somente da mentalidade certa, eles têm nessa mentalidade a totalidade do conhecimento do Espírito Santo, e essa é a sua meta, por isso que ele frisa aqui na primeira, aqui logo no primeiro parágrafo, no 2, que ele compartilhando o amor, que o Espírito Santo ele só quer isso, compartilhando o amor de Deus, o amor do Pai por seu Filho, ele busca remover toda a culpa da sua mente, de tal modo que ele possa lembrar do seu Pai em paz. Então,
O que há de se fazer nessa jornada aqui? É remover a culpa da mente do filho, da nossa mente, porque é essa que nos impede de sabermos da paz, e na paz nós nos lembramos do Pai. É impossível não lembrar do Pai, de Deus, do Cristo, estando em paz, assim como é impossível não se achar separado e em conflito, estando na mente conflitada, estando na culpa. Paz e culpa são antitéticas, então são opostas, e o Pai só pode ser lembrado na paz. Essa é a condição do céu, porque a mente de Deus, sendo amor e sendo unicidade, ela só conhece paz. Então, se Deus é paz, ele só pode ser reconhecido nessa condição. E a culpa, ela é oposta da paz. Então, jamais uma mente culpada, que a culpa traz conflito, então, uma mente conflitada saberá, na sua experiência, quem é o seu pai. Amor e culpa não podem coexistir e aceitar um é negar o outro. Por isso que o Espírito Santo insiste tanto em nos lembrarmos de que nós precisamos da sua mentalidade, da sua memória, porque o Espírito Santo ele só nos fala do amor. Ele nos lembra do amor do Pai pelo seu Filho e do amor do Filho pelo Pai. E nesse amor, nessa comunhão entre pai e filho e pai, nessa comunicação que é só de amor, a paz ela vem a ser a tônica lembrada. E por isso que o próprio pai só pode ser lembrado nessa condição. A culpa esconde o Cristo da tua vista, pois a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus, pois é a negação da irrepreensibilidade do Filho de Deus. Então, a culpa é a grande arma do ego, e a culpa é a única coisa que precisamos permitir que seja desfeita se nós queremos voltar a saber da parte da nossa mente que nunca deixou de estar em paz. Se nós queremos sair do conflito, se nós queremos deixar o sofrimento de lado, nós precisamos primeiro aprender que a mente do Filho de Deus não tem culpa, porque a mente do Filho de Deus não deixou o Pai. É só uma ideia equivocada de separação que prega que a mente do filho deixou o pai, e dentro da aceitação dessa ideia é que o filho, ele aparentemente, então, errou contra o pai e, portanto, ele não está mais ciente da sua condição do céu, e mais do que isso, acredita que Deus o expulsou de lá. Para o ego, Deus expulsou o filho, quando na verdade o filho se colocou nessa situação por pensar separação e por acreditar nesse pensamento. E assim ele segue aqui no 2 dizendo que no estranho mundo que fizeste, o Filho de Deus tem pecado. Então, em nenhum momento o curso diz que o ser separado aqui, que é o ser individual, aquele que pensa que está à parte do universo, que está à parte dos irmãos, que tem uma identidade individual, que é esse ser que não tem culpa. Ninguém que venha se identificar com apenas um aspecto da mente e joga fora todos os demais aspectos da sua mente, que são os irmãos, pode sentir-se inocente. Então, o ego, ele consegue se consolidar, uma vez que nós aceitemos essa ideia de que estamos dentro desse universo físico e individual, que é essa nossa realidade.
Então, de fato, enquanto a consciência acreditar que a realidade é o universo físico, nós, dentro do comportamento, nós erramos, nós nos equivocamos, então nós temos pecado, na nossa consciência isso é pecado, o erro é pecado, mas somente dentro do mundo, desse mundo, e esse mundo foi imaginado, esse mundo é uma ilusão. Então, dentro da ilusão, dentro da não existência, mas ciente dentro da não existência, realmente nós somos pecadores. Realmente a culpa, ela se faz presente. Então, sendo assim, se nós temos errado, temos pecado, como que nós poderíamos ver o nosso ser, a realidade, o sonhador do sonho? Dentro do sonho, da mente, o sonhador do sonho acredita que se separou de Deus e, por culpa, essa mente sonhadora, ela se identifica com um personagem dentro do sonho e, dentro do sonho, como que esse personagem poderia ver a inocência do Filho de Deus, ou seja, sua própria, o seu próprio ser desperto, o ser, o Cristo que continua no céu. Então, o ser, o personagem que é sonhado pela mente sonhadora, esse não tem como ver ao Cristo. Por quê? Porque, como ele diz aqui, porque ele está na culpa, fazendo com que ele seja invisível, então não vendo mais o Cristo, porque se projetou para fora por culpa, o mundo da retaliação surgiu da negra nuvem de culpa que tu aceitaste e mantens com apreço. Então, esse mundo dual, esse mundo que é percebido dentro do sonho, onde todos os personagens parecem tão reais quanto o próprio personagem, e esse mundo que parece tão verdadeiro, a ponto da dor e do sofrimento serem reais e a culpa dentro dele serem reais, isso, esse mundo só surgiu devido à crença de que, de fato, nós nos separamos de Deus. A mente que pensou que separação de Deus e passou a acreditar nesse pensamento, ela que teve esse apreço de ver onde que daria esse mundo, e é assim que surgiu esse universo. Pois a irrepreensibilidade de Cristo é a prova de que o ego nunca existiu e nunca pode existir. Então, o Cristo continua sendo tal como Deus o criou. E é por isso que o ego não existe. Se o Cristo tivesse afrontado a Deus, se o Cristo tivesse fosse repreensível, se o Cristo tivesse pecado, o seu Cristo tivesse dado as costas a Deus, o ego seria real. Mas como isso é só uma ilusão, um sonho mesmo, então, e o Cristo continua intacto na mente de Deus, então o ego nunca veio, jamais existiu, nunca existiu. Sem a culpa, o ego não tem vida e o Filho de Deus é sem culpa. Esse é o princípio da expiação. Então, sem culpa, o ego não tem vida. Como que o ego parece ter vida dentro do mundo sonhado? Porque o mundo veio a ser projetado pela culpa. Então, o mundo dual, de fato, o mundo dos comportamentos físicos e psicológicos, ele é uma representação de uma projeção de culpa. Então, enquanto houver culpa, enquanto a mente se culpar por achar que separou-se de Deus, ela, através dessa culpa, ela está dando vida ao ego. E o ego fica tendo vida, então o ego passa a existir. Só que o Filho de Deus nunca deixou o Pai, como a expiação nos ensina. Se o Filho de Deus nunca deixou o Pai, só porque ele pensou separação, mas ele nunca fez, então ele continua sendo inocente, ele continua sendo sem culpa. Logo, o ego não é real.
Se ele não é real, ele é passível de ser desfeito no momento que a mente aceitar a sua inocência, no momento que cada fracionamento de mente projetada para dentro do sonho aceitar para si a expiação, ou seja, o fato de que a culpa do Filho de Deus é impossível, para esse fracionamento já não há mais sonho, já não há mais mundo, como todos os despertos o têm. Jesus passou por isso e ele pode nos ensinar porque ele despertou, mas ele também, antes de despertar, estava identificado no sonho e ele sabe no que nós acreditamos. E por ele ter desperto, ele sabe o caminho, que o caminho é o despertar, e ele nos ajuda a nós nos lembrarmos de dentro do sonho de que nós podemos despertar. E isso passa pelo sonho feliz, esse despertar, porque se fosse nos colocado abruptamente dentro ainda da mentalidade da culpa, se nós fôssemos despertos dentro da culpa, nós levaríamos a culpa para aparentemente para o despertar e fugiríamos novamente da mente e teríamos que novamente adormecer e não mais estar cientes de quem nós somos. Então, por isso que é necessário, dentro do sonho, primeiro desfazer-se a culpa, e esse desfazer da culpa é através do Espírito Santo. Ele que guarda para nós a memória da verdade, porque a nossa memória dentro do sonho só é de culpa, porque o sonho foi feito pelo ego, o sonho foi feito pela mente culpada, mas o Espírito Santo, como resposta de Deus ao sonho, ele tem uma contraparte, uma correção para cada parte do sonho. Então, o Espírito Santo nos mostra a parte da inocência do Filho de Deus, ensina de cada pensamento culpado. Para isso, nós só precisamos estar dispostos a não mais querermos ver a culpa. E isso é uma decisão. Se nós decidimos ainda querer estar certos, nós vamos decidir pela culpa, porque dentro do sonho o Filho de Deus é culpado. Mas se nós queremos ir além, transcender o sonho e despertar de novo para a casa do Pai, que é o nosso lar, nós teremos que deixar esse sonho de culpa para trás. Permitir que o Espírito Santo desfaça. E ele segue aqui no 3, que diz que na medida que olhes para ti mesmo, e julgas o que fizeste com honestidade, pode ser, pode ser tentado a imaginar como é possível que seja sem culpa. Então, se nós olharmos para nossos atos, para nossos pensamentos individuais e para esse mundo que os sentidos físicos nos mostram, realmente é uma pergunta bem razoável, bem plausível dizer que como que é possível ser sem culpa? Porque o mundo do ego, ele é o conflito em toda a sua existência, em todas as situações. No entanto, considera isso. Não é sem culpa no tempo, mas na eternidade. Ou seja, nós não somos sem culpa dentro do sonho. A personagem sonhada, ela erra, ela se equivoca, mas isso não deveria nos afetar, nós não deveríamos nos culpar mais ainda por termos errado dentro do sonho, porque a nossa inocência está onde está a nossa realidade. E a nossa realidade é que nós somos criados por Deus e Deus nos mantém dentro da sua mente. E, portanto, nós não temos erro, é na eternidade, é no Cristo que nós somos. Esse que é sem erro, ou sem culpa.
tens pecado, entre aspas, porque pecado realmente não existe, mas a nossa culpa diz que somos pecadores. Então, se acreditamos que somos pecadores, tens pecado no passado, mas não há nenhum passado. Esse que é o pulo do gato. Dentro do mundo feito pelo ego, o ego, ele projetou um mundo em cima de um tapete chamado tempo e espaço. Então, dentro do tempo, existe o passado e o futuro, e o presente que interliga os dois. Então, no passado, nós temos errado. Só que o passado não é real, porque o passado, ele é uma imagem que está na nossa memória e que havia sido projetado para fora da mente para fazer o mundo a parte do universo de Deus, para fazer um reino imaginário fora do reino de Deus. Então, nesse reino imaginário, existe sim um tapete que se estende desde o passado até o futuro, e esse tapete nós chamamos de tempo, e ele e o tempo, quanto mais longo, maior é o espaço, mais próximo ele diminui o espaço, então ele é feito de tempo e espaço, e com a consciência dentro dessa vivência, que é o que os sentidos físicos nos mostram, de fato nós temos no passado errado. Mas se esse passado, se esse tapete foi imaginado, foi projetado, mas a nossa mente continua fazendo parte do eterno agora, ou daquilo que está sempre presente, esse passado, ele pertence ao sonho. Então, ele não é real, e é por isso que nós ainda somos inocentes. Não dentro do sonho, mas inocentes na nossa realidade. E o que é real? Então, o sempre não tem direção, como ele diz aqui. O tempo parece se mover em uma direção, mas quando atinges o seu fim, ele se enrolará como um longo tapete estendido sobre o passado atrás de ti e desaparecerá. Ou seja, o tempo só existirá enquanto tem uma mente sonhando ele. No momento que essa mente desperta, o tempo vai desaparecer. Seguindo aqui no 4, a jornada que o Filho de Deus estabeleceu para si mesmo é de fato inútil, mas a jornada na qual o Pai o embarca é de liberação e alegria. A jornada que o Filho de Deus estabeleceu para si é vivenciar estar ciente na sua consciência, né, no mundo imaginário, no mundo projetado. E essa jornada é inútil. Inclusive, buscar a salvação, a solução das dores dentro dessa jornada também é inútil. Achar que há algum propósito bom ou que há algo que nós ainda queremos dentro dessa jornada, isso é inútil. No entanto, a jornada que o Pai nos embarca, ou seja, a jornada que o Espírito Santo nos leva, e o Espírito Santo nos leva numa jornada de mostrar que por detrás de cada equívoco existe uma luz, existe a verdade, e a verdade ainda é inocência, a verdade ainda é unicidade. Então, o perdão verdadeiro se baseia nisso. O pai não é cruel e seu filho não pode ferir a si mesmo. Então, como que nós podemos sofrer? Na verdade, nós estamos imaginando que nós somos outro ser e não o Cristo. O ego nos deu uma consciência de que nós somos um ser individual e o corpo físico e a capacidade psicológica parece ser a prova do ego de que esse ser que o ego fez é real. E, no entanto, se esse ser seria real e criação de Deus, o próprio Deus seria cruel e o filho poderia se ferir. Mas isso é impossível porque Deus
ele é só amor, ele é unicidade. Então, a retaliação que o filho, que nós, com a mente separada, tememos, e que o filho, ele nunca vê, a retaliação que ele teme e que ele vê, nunca o tocará, pois, embora ele acredite nela, o Espírito Santo tem o conhecimento de que ela não é verdadeira. Então, essa retaliação é a causa primeira do medo que o Filho de Deus sente dentro do sonho, e essa ferida aberta, essa culpa desse medo de Deus, ela foi negada na mente, e a mente se projetou em consciência para fora de si mesma, em bilhões de consciências, só que essa culpa, essa ideia de retaliação, ela acompanhou cada fracionamento de culpa. E por isso que é tão verdadeiro agora, dentro do sonho para cada um, o efeito que a culpa causa. Por isso que há tanta dor psicológica, há tanto peso na mente, mesmo para quem aparentemente tem um sonho feliz aqui, mesmo para quem aparentemente não passe pelas mazelas que a maioria passa, ainda assim, uma mente culpada que acredita na retaliação de Deus, ela pode não reconhecer onde está a causa da ausência da paz dela, mas por mais que ela seja abonada fisicamente no seu entorno, a mente, ela não pode se sentir em paz enquanto ela não curar essa culpa no nível da mente, no nível acima da consciência individual. E essa cura, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo está no fim dos tempos, onde tu não podes deixar de estar, porque ele está contigo. Então, quem que nós somos? Esse ser dentro do tempo e que é culpado e que sofre? Ou nós somos aquilo que o Espírito Santo acredita e sabe que somos e que está no fim dos tempos, ou seja, está na eternidade? O Espírito Santo está conosco no Cristo. Mas ele também sabe que nós não sabemos disso, e por isso ele nos acompanha dentro daquilo que nós pensamos que somos, mas não somos, que é essa consciência aqui. Então, quem que precisa salvação? Não somos nós, o Cristo, mas a nossa consciência, por não estar ciente do Cristo que nós somos, por pensar que é uma outra coisa, essa precisa da salvação. E a salvação é voltar a estar ciente de quem nós realmente somos. É, como sonhador do sonho, como personagem do sonho, nós precisamos despertar para que saibamos que somos o sonhador do sonho, e como sonhador do sonho nós podemos escolher estar despertos de novo na mente de Deus, no Cristo. Então, o Espírito Santo, ele já desfez tudo que era indigno do Filho de Deus, pois tal foi a sua missão dada por Deus. Então, a nossa salvação, a expiação, ela já foi realizada pelo Espírito Santo, porque essa foi a função dele. No instante que essa função lhe foi dada, ele a cumpriu. Nós só precisamos aceitar ela para nós mesmos. Isso é aceitar a expiação para si mesmo. E o que Deus dá nunca deixou de ser. Deus nos deu a salvação através do Espírito Santo, portanto, isso nunca deixou de ser. E aqui no sonho, então, na eternidade, nós somos ah, sem culpa. Mas aqui no sonho, quando ele segue aqui no 5:3, ele diz: cada um está buscando escapar da prisão que fez, e o caminho para achar a liberação não lhe é negado. Então, cada um está em condições de despertar, e esse caminho para o despertar não é negado a ninguém. Estando nele, estando no caminho,
ele o achou. Quando o acha, é apenas uma questão de tempo, e o tempo é apenas uma ilusão. Então, nós já estamos no caminho do Espírito Santo, no caminho para o despertar. Agora é só uma questão de tempo para nós aceitarmos integralmente isso, sem culpa, para que a culpa seja desfeita. Só que o tempo também é irreal. Portanto, fora do tempo, no eterno agora, nós já estamos despertos e não há nenhuma espera por nós despertarmos. Para nós, dentro do tempo, parece que há uma espera até chegar o momento de nós voltarmos a estar cientes do Cristo. Mas nós, como Cristo, nós estamos aguardando pelo nosso despertar, mas não no sentido de espera, porque no Cristo não há mais uma espera, porque o Cristo está no atemporal, está fora do tempo. Então, para o Cristo é só um instante para nós voltarmos. Para o nosso ser real, esse sonho de sermos um ser separado de Deus, é só um instante. É só para o personagem dentro do sonho que parece que há uma questão de tempo e que ainda levará um tempo para a nossa mente voltar a saber do todo, do conhecimento. Mas isso é só uma ilusão dentro do tempo, e como o tempo não é real, então isso não deveria ser uma questão que a, nos trouxesse aflição, nos afligisse. O Filho de Deus, ele sempre será tal como ele foi criado. Então, nisso se baseia a certeza de que todos despertarão. Nega o teu mundo e não o julgues. Se nós julgarmos o mundo, nós já não estamos negando. Então, negar o mundo é perdoar o mundo. Então, negues o mundo e não julgues, pois a sua eterna inculpabilidade está na mente do seu Pai e o protege para sempre. Então, a inculpabilidade não está dentro do sonho. Nós não devemos perdoar o nosso irmão dentro do sonho enquanto acharmos que ele é esse ser que o comportamento, ou que uma cerca de carne com o comportamento está mostrando. Mas nós devemos saber que isso que nós estamos vendo, essa cerca de carne que está se comportando, é um Cristo sem mente, é uma projeção, é uma imagem. O que é verdadeiro por detrás dessa imagem é o Cristo, e esse está fora do tempo, e é esse que é inocente, é esse que está é esse que é sem culpa e está na mente de Deus. E é esse ser que é protegido para sempre. E graças ao nosso irmão ser assim, e por Deus criar a todos em igualdade, nós também somos assim. É assim que vamos escapar da culpa, escapar do sofrimento e despertar para o Cristo. Quando tiveres aceito a expiação para ti mesmo, reconhecerás que não há nenhuma culpa no Filho de Deus. E só quando olhas para ele como alguém sem culpa é que podes compreender a sua unicidade. Então, a unicidade não está na forma aqui, não está dentro do sonho. No sonho, tudo é separador. A unicidade está na mente que foi criada igual a Deus, a mente que é totalmente amorosa e que não conhece nada além de amor. E por isso que ela é una, porque o seu propósito é uno. E dentro do sonho, então, sim, há separação, mas isso não é a realidade. Então, quando nós tivermos aceitado a expiação, saberemos que o sonho é irreal. Pois a ideia da culpa traz a crença na condenação de um pelo outro, projetando a separação em lugar da unidade. Então, é só a culpa que nos mantém, a culpa na própria mente, que nos mantém sonhando. Não é o ego que nos mantém sonhando, não é o Espírito Santo, não somos nós mesmos, é a culpa na nossa mente que nos mantém sonhando e nos mantém dentro da crença de condenação. E
da culpa, pelo simples fato da culpa existir, nós automaticamente condenamos uns aos outros e nos ferimos uns aos outros. E nisso nós estamos projetando a separação, ao invés de lembrarmos da unidade que é na mente e não na forma. Tu só podes condenar a ti mesmo, e ao fazê-lo, não podes ter o conhecimento de que és o filho de Deus. Então, como que eu posso me condenar a mim mesmo? Na forma, se eu condenar o meu irmão, porque eu acho que ele me afrontou, na forma, aparentemente o irmão então tem culpa e eu também por vê-lo como separado. Mas um nível acima da forma, ainda é a minha mente que projetou a forma do irmão e projetou a minha própria forma. Essa imagem projetada que estou vendo dentro do sonho, tanto a imagem projetada do irmão quanto a minha, ainda é meu sonho, é minha mente, é uma só mente que está projetando. Por isso que eu só posso, como ele diz aqui, condenar a mim mesma. Cada condenação que eu tenho no mundo da forma é uma autocondenação. E nisso, então, nós deixamos de saber ou de conhecer a Deus, como ele segue dizendo, negaste a condição do que Deus é, do que o irmão é, aliás, negaste a condição do que o irmão é, de que ele é o Cristo, que é a sua perfeita irrepreensibilidade. O irmão, ele ainda é tal como Deus o criou, e não esse ser pecador visto aqui na forma. Mas se eu prefiro acreditar no sonho, ao invés de me colocar em disponibilidade na mente para questionar a realidade do sonho, e por um instante santo aceitar a realidade como sonhador de que o sonho é real, se eu não aceitar isso, eu também não vou ver o irmão em perfeita irrepreensibilidade. Ele foi criado a partir do amor e no amor ele habita. O irmão também continua sendo Cristo e estando em Deus. A bondade e a misericórdia sempre o seguiram, pois ele sempre estendeu o amor do seu Pai. A nível de realidade, isso é o que o irmão é. À medida em que percebes os companheiros santos que viajam contigo, reconhecerás que não há jornada, mas só um despertar. Então, não há uma jornada aqui que o Filho de Deus tenha que fazer para voltar ao céu, porque isso aqui é real. Mas há um despertar, sim, para a realidade do céu, porque a consciência que está aqui está adormecida. Ela dorme e ela não está fazendo nada. Ela não está pecando aqui. Ela simplesmente dorme e está tendo um sonho de condenação. E enquanto ela sonha com a condenação, ela vê, a mente se sente culpada. Mas quando ela aceita na mente a unicidade de volta e vê que não houve separação, ela passa a ver as figuras projetadas dentro do sonho como companheiros santos que viajam junto conosco. Nossas partes como Cristo, que estão se unindo novamente no Cristo. E esse senso de unicidade e de comunhão com o irmão, é esse que faz com que nós nos lembremos novamente de despertar para a comunhão do céu, para a comunhão do Cristo. Não há estrada pela qual viajar e não há tempo através do qual viajar. Então, não há nada a fazer dentro do sonho para despertar. O Espírito Santo faz tudo, mas há uma necessidade de despertar. Essa é a única necessidade que todas as figuras dentro do sonho têm. Deus não espera o seu filho no tempo para sempre recusando-se a ser sem ele. Então, Deus está com Cristo. Deus não está nos esperando no tempo como a nossa consciência de nós mesmos está ciente. Porque Deus se recusa a ser sem o seu filho.
Então, Deus sabe que nós estamos nele, nós sabemos que estamos em Deus, mas há uma parte da nossa mente que não sabe. E é essa que a nossa consciência individual está identificada, e é essa que espera pelo tempo para nós voltarmos a estar cientes de Deus. Seguindo então aqui no 8, tu és invulnerável porque não tens culpa. O ser que nós somos é invulnerável. Dentro do sonho nós somos culpa, e dentro da culpa pensamos que somos corpos. Essa culpa fez com que nós nos imaginamos sendo alguém frágil, e corpos não são vulneráveis. Corpos foram feitos para morrerem, para terem início e fim. Mas o ser que nós somos, o corpo, graças à nova interpretação do Espírito Santo, é só um instrumento de comunicação, não é o nosso ser. Enquanto ele servir para ser o nosso ser, ele está atrelado à culpa e ele é vulnerável. No entanto, nós somos invulneráveis na nossa mente sem culpa, na mente certa, naquela que o Espírito Santo habita. Só através da culpa é que podes te apegar ao passado. Ou seja, só através da culpa é que nós vemos o tempo e o espaço e acreditamos que somos uma figura dentro desse universo separado. A culpa é que mantém esse mundo aparentemente real, pois a culpa estabelece que serás punido pelo que fizeste e depende, portanto, de um tempo unidimensional, procedendo do passado para o futuro. Então, essa é a crença que o ego, é nisso que o ego acredita, e ele precisa acreditar nisso, e ele quer que nós acreditemos nisso para ele se perpetuar, que nós fomos pecadores no passado, que nós nos separamos de Deus e que agora nós seremos punidos por isso. E o medo, ele nasce da culpa. Se nós seremos punidos, isso gera uma culpa e gera o medo, e isso faz com que o tempo tenha uma função especial. E agora parece que nós vamos do passado para o futuro. No passado nós pecamos, no presente nós nos sentimos na culpa e projetamos um futuro de medo, com medo da punição daquilo que fizemos no passado. É assim que o ego se perpetua. Ninguém que acredite nisso pode compreender o que sempre significa, e, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Então, enquanto houver um resíduo de culpa na mente, nós não poderemos conhecer a eternidade, porque a eternidade é o sempre, é o agora, o real agora, não do ego. O ego, para o ego, o presente é um trampolim entre passado e futuro, que é o passado que será o futuro, e o presente é o que une os dois, para o ego. Mas o sempre da eternidade é sempre. Nunca deixou de existir, nunca deixará de existir. Logo, se ela existe no sempre, isso é eterno. Isso uma mente que está colocada dentro do tempo não consegue compreender. Mas o Espírito Santo, ele nos lembra que é assim, e quando nós finalmente tivermos largado da culpa dentro do tempo, nós compreenderemos a eternidade, porque teremos todo o conhecimento de tudo que é. Teremos o mesmo conhecimento de Deus, porque Deus compartilha desse conhecimento. Seguindo aqui, tu és imortal porque és eterno, e o que é sempre tem que ser agora. Então vejam que mais uma vez Jesus aqui está falando do imortal, do eterno, do sempre, ou seja, do Cristo que nós somos. E não dessa figura projetada, dessa imagem que a nossa consciência diz que nós somos.
A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente para assegurar a continuidade do ego. Isso que nós temos sempre repetido, para nós sempre nos darmos conta disso. A culpa é a forma de manter o tempo, o passado e o presente presentes, e assim o ego assegura a sua própria existência. Pois se o que foi será punido, a continuidade está garantida. Então, se no passado eu pequei e no futuro terei que ser punida por esse pecado, então a, o tempo e essa ideia de separação está garantido que não será desfeito. É com isso que o ego conta. Mas o Espírito Santo, que sabe que isso é só uma ilusão e que vê verdadeiramente na luz, ele dissipa essa ideia, porque isso é uma falsa ideia, não é uma ideia, é uma crença nascida da escuridão. Na escuridão, podemos imaginar que separamos de Deus. Na luz, é visto que o que Deus é nos separa de si mesma, e nós somos parte de Deus. E a imortalidade é o oposto do tempo, pois o tempo passa, enquanto a imortalidade é constante. Então, a imortalidade, ela não é do mundo físico como nós sabemos. Tudo dentro do mundo físico ainda será ceifado pela morte. Mas isso também é uma ilusão, porque onde há vida, não há morte. E onde há morte, não há vida. Porque a vida e a morte não podem se encontrar, porque a vida, para ser vida, ela tem que ser eterna, ela tem que ser o sempre. Porque Deus é o doador da vida e Deus é eterno. Já a morte é uma ideia oposta à vida. Mas se é oposição à vida, na morte não há vida. Portanto, a imortalidade é o oposto do tempo, como ele diz aqui. Mas o tempo passa, enquanto a imortalidade ela é constante. Então, no final do 9, pois Deus nunca condenou o seu filho, e sendo sem culpa, ele é eterno. Isso nós precisamos também gravar, porque é o Filho de Deus que é eterno e nós somos o seu filho. Então, não é dentro de um senso de culpa. A expiação nós ainda precisamos aceitar, mas a expiação é outro nome para a aceitação da inculpabilidade. Então, no tempo, nós precisamos aceitar na expiação. Uma vez aceitada a expiação, nós saberemos que o tempo nunca existiu e nós ainda somos como Deus nos criou. E aqui no 10 tem uma parte muito importante de como que o ego nos faz acreditar que seria a salvação, mas que na verdade é uma armadilha, é uma forma de ele nos manter prisioneiros dentro do sonho. E isso é o seguinte, como diz aqui, tu não podes dissipar a culpa fazendo com que ela seja real e depois espiando-a. Eu não posso perdoar ao irmão vendo o erro dele como real e depois tentando dissolver esse erro. Então, como diz aqui, esse é o plano do ego, que ele oferece ao invés de dissipá-lo. Uma vez que nós tornamos a culpa real, ela não pode mais ser desfeita, porque o que é real é eterno e é imutável. Então, nós não podemos ver a culpa, acreditar nela, torná-la real, para depois a desfazer. Isso é impossível, é o plano do ego. O Espírito Santo
olha para a culpa e ele imediatamente olha além da culpa, olha para a mente que está sonhando com a culpa, e é essa mente que não tem culpa. Por isso que o Espírito Santo não torna real o erro, mas ele vê sim que a mente está acreditando num equívoco, e por isso que o Espírito Santo desfaz a culpa na mente, e assim a mente fica sem culpa, a mente sem culpa está pronta para o despertar. O ego crê na expiação através do ataque, estando totalmente comprometido com a noção insana de que o ataque é salvação. Por que que para o ego o ataque é salvação? Porque para o ego, o que nós somos é o que ele é. E se nós formos salvos e mantivermos a nossa existência eternamente, e nós sendo ego, o ego se torna eterno. Por isso que para o ego a salvação é ataque, porque no ataque nós nunca deixaremos de despertar para um outro ser que não essa figura projetada dentro do sonho. Então, para o ego, a salvação é ataque, porque assim a nossa mente se manterá culpada e sonhando com a separação, aprisionada no sonho. E o ego, nisso, ele se perpetua. E tu que aprecias a culpa, necessariamente também acreditas nisso, pois de outra forma, senão, pois de que outra forma, senão identificando-te com o ego, poderias manter com tanto apreço o que não queres? Então, como que nós nos poderíamos aprisionar dentro daquilo que sequer queremos, que é esse mundo conflitado? Somente acreditando também que nós somos esse ser que o ego diz que nós somos. Acreditando que nós escapamos ou saímos da mente e adentramos em consciência dentro de um ser individual e que agora a nossa realidade é essa. Então, é isso que a culpa na mente faz a nós. Precisamos estar cientes disso para permitir que o Espírito Santo traga a sua luz para a nossa mente e nós a examinarmos a nossa mente na luz, não na escuridão do medo, mas na luz do Espírito Santo, pois na luz nós ainda somos o Filho amado de Deus, irrepreensíveis, inculpáveis, e por isso que a nossa realidade ainda é o Cristo. É assim que vamos desfazer a culpa, e sem culpa, o ego não tem mais nenhuma atração, não mantém mais nenhuma atração para a nossa mente, porque sem culpa, a mente, ela volta-se para a comunhão com os irmãos, e nisso ela lembra do Pai, e ela lembra do amor do Pai por si e lembra do seu amor ao Pai, essa eterna comunhão do céu, e é isso que a mente volta a estar ciente quando ela deixa de estar ciente da culpa. O ego te ensina a atacar a ti mesmo porque és culpado, e isso não pode deixar de aumentar a culpa, pois a culpa é o resultado do ataque. Então, isso é um círculo vicioso. O ego, ele nos ensina a atacar a nós mesmos porque nós somos maus, nós somos culpados. No entanto, se eu sou mau e eu me ataco, eu vou me sentir com mais culpa ainda. Sentindo mais culpa ainda, eu vou atacar mais ainda. É um círculo vicioso sem fim, que se não fosse pelo Espírito Santo, de estar na nossa mente e de nós podermos ainda decidir acessar a Ele, nós não teríamos saída desse círculo vicioso. Mas graças ao plano de expiação de Deus, que nos deu o seu Espírito colocado na nossa mente, nós podemos dar um passo do ego e aceitar a expiação. E nisso, fora do ego, o Filho de Deus é sem culpa. No ensinamento do ego, portanto, não há como escapar da culpa,
pois o ataque faz com que a culpa seja real, e se ela é real, não há nenhum caminho para superá-la. Se o ataque fosse real, se esse mundo dual fosse real, não haveria salvação, porque de fato no mundo aqui há ataques, há assassinatos, há discórdias, então há culpados e há vítimas. Portanto, se isso fosse real e não apenas um sonho imaginado, o ego seria verdadeiro e nós não poderíamos superar isso, não haveria esperança de salvação, não haveria a menor esperança para voltarmos a acessar a paz que também está na nossa mente, mas não na parte da mente que acredita no ego, está na parte da mente que pertence ao Espírito Santo, que o Espírito Santo habita e que está em unicidade com o Pai. Então, o Espírito Santo, ele dissipa a culpa simplesmente através do calmo reconhecimento de que ela nunca existiu, nunca nos separamos de Deus. Só pensamos isso, mas não separamos. Então, não temos culpa alguma. O nosso ser real, que é o Cristo, e não essa figura imaginada, que parece que está aqui dentro de um mundo físico, então, esse ser nunca deixou a Deus, portanto, não há culpa. Quando ele olha para o Filho de Deus sem culpa, ele tem o conhecimento de que isso é verdadeiro. E é disso que fala a expiação, e é isso que o Espírito Santo nos oferece em lugar da culpa do ego, se nós abrirmos como tomadores de decisão a nossa mente do ego para a luz do Espírito Santo. Ele vai nos mostrar que, ao invés de haver uma culpa terrível na nossa mente escura, trazendo a luz para essa mente, nós veremos a santidade do Filho de Deus, porque nós só sonhamos com a separação, nós nunca fizemos de fato. E sendo verdadeiro para ti, então sendo verdadeiro de que nós ainda estamos em Deus e, portanto, sem culpa, não podes atacar a ti mesmo, pois sem culpa o ataque é impossível. O ataque sempre é uma resposta à culpa, é uma raiva que é projetada para fora devido ao senso de culpa. Se não há culpa, não há raiva, se não há raiva, não há ataque. Então, o ataque é impossível no amor. Sendo assim sendo, está salvo porque o Filho de Deus é sem culpa e sendo totalmente puro, tu és invulnerável. O ser que nós somos, o Cristo que nós somos, é invulnerável. E a expiação é despertar do ser culpado, desse ser que a crença de culpa da mente projetou para fora e fez com que ficasse ciente só de um pedacinho dessa mente, e agora cada ser individual está ciente apenas de si mesmo. Isso graças à culpa. Mas aceitando a mente do Espírito Santo, ele que nos prova que a nossa mente ainda é íntegra, ela é una, portanto, ela não separou-se nem entre si mesmo e nem se separou de Deus, e essa é a nossa prova de inculpabilidade, e aceitando isso, nós estamos aceitando a expiação, e voltamos novamente a saber do Cristo do nosso ser. Então, isso nós tínhamos aqui na inculpabilidade e na invulnerabilidade. Estamos aqui na interação, como sempre, eu coloco aqui para dissiparmos dúvidas, gente, alguma dúvida sobre o que Jesus nos traz aqui nessa sessão, alguma dúvida ou alguma coisa que talvez o pensamento nos distraiu e por isso não compreendemos do que o Espírito Santo nos falou, porque o Espírito Santo repete
tantas vezes quanto for necessário, porque Ele não está no tempo, portanto, a sua paciência é infinita. Se nós ainda, devido à culpa da mente, nos distraímos, nos perdemos e, e adormecemos e ficamos depois em dúvida quando pensamos de volta no que o ensinamento do Espírito Santo nos trouxe. Por isso, nós estamos aqui na interação. Mas se não houve nenhum chamado, nós somos gratos a isso, por termos escolhido ao Espírito Santo para ouvirmos o que ele tem a dizer, porque o que ele nos fala é o que o Cristo que somos nós, na realidade, está falando a nós mesmos. Nós estamos falando essas mensagens que Jesus nos traz aqui. Nós estamos falando, nós como Cristo, estamos falando isso a nós, consciência equivocada, para que voltamos a saber da nossa inocência e assim possamos deixar esse sonho de culpa de lado e despertar para a feliz realidade de Deus. Eu vou encerrando aqui, então, a gravação, já que não houve nenhuma solicitação da palavra, agradecendo sempre a Deus por não deixar o seu filho no sonho sem nenhuma resposta.